ao módulo de rede de computadores, uma matéria que cai muito em concurso público, ok? Vamos trabalhar do jeitinho que a gente gosta, né? Ver os detalhes, amarrar toda a informação para que você chegue na prova e você não tenha nenhuma dúvida. E claro, depois do conteúdo, vamos fazer o quê? Massificar a informação com questões de prova. Né? Sempre assim, massificando a informação, questões de prova de concurso público, e lá nas questões você vai poder tirar as suas dúvidas. Vamos começar então o módulozinho de rede de computadores. Rede de computadores são dois ou mais equipamentos, computadores, ligados entre si com a finalidade de compartilhar os programas, arquivos, pastas e dispositivos. Essa é a finalidade, essa é a principal característica, compartilhamento. Em uma rede, você tem a rede interna, a intranet, você tem a internet, a rede pública, né? E na rede interna, são duas características importantes. A primeira é a segurança, que na rede pública você não tem, não é verdade? E a segunda é o compartilhamento de informações. Então você compartilha arquivos, você compartilha pastas, você compartilha dispositivos, como uma impressora, ok? Então aqui nós temos vários usuários conectados na rede, e essa linha aqui, ó, essa linha que está conectando os usuários, é conhecida como backbone. Backbone, a espinha dorsal da internet, ok? Então essa linha aqui, ó, que mantém os computadores conectados, é conhecido como backbone. Nós temos aqui a classificação das redes, né? Classificação pelo seu tamanho. Então nós temos basicamente três redes na classificação: a LAN, a MAN e a WAN. A LAN é uma rede local, é uma rede pequena, né? Para você visualizar, internamente um prédio. Internamente um prédio nós temos a LAN, Área Local Network. Então, classificação é pelo seu tamanho. A LAN, rede local, pequena extensão, ou seja, vários computadores ligados em um prédio, ok? Vários computadores ligados em um prédio. LAN, Área Local Network. LAN, Área Local Network. Essa é a LAN, ok? Marcelo, eu preciso saber o que significa. Você precisa, porque tem algumas questões de prova que eles cobram. Nós vamos fazer aqui na sala de aula. Nós vamos fazer aqui no nosso módulo. Ok? Área Local Network. Tem que guardar isso aqui. Logo depois nós temos a MAN, Área Metropolitana Network, ok? A MAN, média extensão de uma cidade. Então, a MAN ela atua internamente em uma cidade. Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, onde eu estou gravando, Espírito Santo, onde eu moro. Ali internamente em uma cidade é a MAN. E aqui temos a WAN, que pega a área mundial. Né? É uma rede de grande extensão, país. Um país dentro de um país se comunicando com o outro, é a WAN, mundial, ok? Então nós temos três redes quando falamos de classificação. A LAN, que é internamente um prédio, a MAN, que é metropolitana em uma cidade, e a WAN, que referencia um país. Aqui, para que você possa visualizar, saia do abstrato e venha para o concreto, como a gente gosta de fazer, nós temos aqui, olha, a LAN, internamente em um prédio, ok? Temos aqui a WAN, a MAN, internamente em uma cidade. E temos aqui, ó o mapa, no país, a WAN. Ok? Então, prédio, LAN, cidade, MAN, país, WAN. Né? Beleza?
A WAN você não tem como medir, é extensão mundial. Um país se comunicando com outro, por exemplo. Beleza? Aqui nós temos algumas redes. Aqui nós temos algumas redes que nós vamos ver mais para frente. Mas já vamos conhecê-las já. Nós temos a ARPA, uma agência de pesquisa avançada. Nós temos a ARPANET, uma união de universidades. Temos a Internet, rede pública. A Internet 2, rede acadêmica. A Intranet, rede interna de uma empresa, que cai muito em provas de concurso. A Extranet, rede liberada a usuários específicos. E a VPN, uma empresa para interligar filiais. Ou seja, essa empresa ela tem 7 filiais, não é? Então, a rede que será usada para ligar elas é a VPN. Então, essas redes aqui, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, para você já começar conhecendo, né? ARPA, ARPANET, Internet, a rede pública, cai muito concurso. Internet 2, Intranet, cai muito concurso. Extranet e VPN. A questão, diretamente, geralmente busca a internet e a intranet. Geralmente é o foco da questão. Agora, os outros tipos de rede, claro, nós vamos ter que saber, mas geralmente ele é citado na questão. Ele vem como uma opção. Geralmente ele não é o foco. Pode acontecer, mas geralmente não é o foco. Mas para desencargo de consciência nós vamos passar todas as redes, ok? Todos os tipos de redes. E agora vamos começar com a internet. Internet é o quê? É a rede pública. Internet é a nossa rede pública. É a maior ligação entre redes do mundo, né? Então algumas pessoas falam o seguinte: internet é a maior rede do mundo. Internet não é a maior rede do mundo, é a maior ligação entre redes, interredes. Internet, né? Internet significa interredes. É a maior ligação de redes do mundo. É a nossa rede pública, não é? Essa rede, ela não tem muita segurança. Você tem que se cercar de protocolos, de programas, de antivírus, de anti-spam, não é? Para poder ter alguma segurança. Agora, segura, ela não é. Ela não é segura igual a intranet, uma rede interna de uma empresa. Ali você tem total segurança. Total não, você tem muita segurança. Porque não podemos dizer que uma rede é totalmente segura. Nenhuma rede é totalmente segura. Nós temos invasões aí a todo momento nas redes, não é verdade? Então não podemos dizer total. Total segurança numa questão de prova é errado. Esse termo não existe, ele é falso. A internet não é uma rede, são várias redes interligadas. As redes que formam a internet são interligadas por meio de roteadores. Internet significa internet ou interredes, como nós acabamos de ver. Olha aí, interredes. Todas interligadas, todas elas interligadas. Através de quê? Backbone. Né? Backbone, numa prova de concurso, ele pode falar que é a espinha dorsal da internet ou uma rede de alta velocidade, ok? Também conhecida como rede de alta velocidade. Então tem esses dois termos na prova. Backbone é essa linha que liga as redes, uma a outra, né? A internet é interrede, são várias redes interligadas por backbones. Intranet. Intranet é um assunto muito cobrado nas provas de concurso. É a rede interna, né? Características principais: compartilhamento e segurança. Então é uma rede de computadores privativa que utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na internet. Como assim as mesmas tecnologias, Marcelo? Os mesmos protocolos, os mesmos programas. Todo protocolo é um programa. Então os protocolos que você usa na internet, você usa também na intranet e vice-versa, ok? A tecnologia usada na internet é usada na intranet.
Perfeito? Então, olha aqui, ó. Utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na internet. Aqui, nós temos exemplo de uma intranet. O que você percebe? Você percebe que nós temos aqui, olha, um computador, dois computadores, né, e uma rede de departamento 1. Aqui nós temos, do outro lado, a rede de departamento 2 e dois computadores, que são servidores. Então, nós temos dois servidores na rede 1, departamento 1, e dois servidores na rede 2. Então, essa estrutura aqui é a intranet. Você tem o servidor firewall e você tem a internet. A pessoa, para poder entrar na intranet, da internet na intranet, internet qualquer um navega, qualquer pessoa, se ela quiser entrar, ou seja, invadir a sua intranet, ela vai ter que passar pelo firewall. O que é firewall? Firewall é um programa ou hardware, né? É um programa ou hardware, a parte lógica ou hardware. Serve para filtrar os acessos. Então, filtrar acessos. Vai filtrar os acessos. Ou seja, muralha de fogo. É um programa de segurança. Cai muito nas provas de concurso. É um programa de segurança. Muralha de fogo. Serve para filtrar os acessos externos à nossa rede interna, à nossa intranet. Então você visualiza aqui que os computadores eles estão conversando, eles estão trabalhando no departamento 1, aqui da empresa, conectados a um servidor. Esse servidor ele compartilha, ele pode compartilhar a ligação, se quiser, com o servidor 1 do departamento 1 e automaticamente os computadores do departamento 2 poderão se comunicar com o do departamento 1. Só que você visualiza o que? Dentro de uma intranet você tem uma divisão. Você tem dois servidores do departamento 1 que estão controlando e dois servidores do departamento 2 que estão controlando a estrutura, ok? Se quiser compartilhar, pode, sem nenhum problema, computadores, né, dispositivos, arquivos, pastas, e estabelecendo uma segurança, que é o servidor de firewall. Não vai deixar que os usuários da internet acessem a rede interna. Porque se acessar a rede interna complica, não é verdade? O usuário vai ter acesso a todas as informações de uma empresa. Todas as informações de uma rede local. E isso não é permitido. A rede local tem como característica ser uma rede segura, por causa disso. Porque o firewall entra protegendo, entra filtrando os acessos. Então, o firewall, ele só vai deixar passar, o firewall, esse servidor aqui do firewall, só vai deixar passar para a internet quem tiver permissão concedida. Permissão concedida. Não passa qualquer usuário, não. Ele filtra e não deixa o acesso. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Nós temos aqui a internet e a intranet. A internet e a intranet. Intranet, privado, colaboradores da empresa. Ou seja, só pode acessar quem trabalha na empresa, quem for funcionário da empresa, quem for cadastrado na empresa. Então, como isso funciona? Você passou no concurso público. Você passou no concurso público. A primeira coisa que vai acontecer quando você se apresentar, né, o seu diretor vai falar para você o seguinte: olha, nós vamos criar para você um perfil para que você possa acessar a rede, né? Então vai passar para o diretor de informática um memorando, um ofício, uma circular, para que ele possa fazer o seu perfil. Depois que o seu perfil existir, aí você poderá acessar as informações da intranet. Claro, as informações do seu departamento, onde você vai trabalhar. Departamento 1, como nós mostramos no slide passado. Você vai acessar, as informações do departamento 1. Você não consegue acessar as informações do departamento 2. Então, se você for trabalhar na folha de pagamento
né, lá do concurso público onde você passou, você não vai, ou da empresa que você trabalha, você não vai conseguir acessar as informações do financeiro, né? São estruturas diferentes, são departamentos diferentes. Ou você não vai conseguir acessar as informações da área jurídica, são departamentos diferentes, ok? Então o seu perfil será criado para tal departamento. Você não consegue acessar as informações da rede inteira, ok? A não ser que você for, né, como igual uma agência do Banco do Brasil, ou da Caixa Econômica, ou de qualquer outro banco, né? Você é o diretor, você é o gerente da agência, aí você tem acesso a toda a informação. Aí é diferente, aí você tem acesso, seu perfil é de acesso geral, toda a informação. Fora isso, se for uma empresa, se for um concurso público, você vai conseguir acessar e compartilhar as informações, acessar as informações compartilhadas do seu departamento, de onde você trabalha. Né? Porque dentro de uma empresa você tem vários departamentos, X, Y, Z. Você acessa o X, você não consegue acessar o Y, você não consegue acessar o Z. A não ser que as informações do Y e Z estejam compartilhadas. Aí você conseguirá acessar. Beleza? Tranquilo? Usuários de rede interna, privada ou compartilhada dentro da empresa. Essa é a informação da intranet. Internet público geral, qualquer usuário, pública e usualmente superficial. Então, se você for comparar aqui, ó, se você for fazer uma comparação, né, privada, colaboradores da empresa, intranet, público geral, você só precisa de um navegador para acessar a internet. Você só precisa de um navegador, nada mais. Então, público geral, internet. Aqui, usuários da rede interna, intranet, qualquer usuário, tendo um navegador, ele acessa. Aqui, na intranet, privada ou compartilhada dentro da empresa. Aqui na internet pública, usualmente superficial. Ok? Então, essa é a informação que você tem que ter, que você tem que guardar da intranet e da internet. Lembrando, intranet é uma rede privada, uma rede interna, uma rede particular. Internet é a rede de público geral. Se tiver um navegador, você consegue acessar todas as suas informações. Vamos partir aqui agora para a questão de prova, para massificar, né? Massificar um conteúdo. Então, no que se refere a redes de computadores, julgo itens que se seguem. Para você acessar uma rede, você trabalha com protocolos. A informação mais importante de uma rede são os protocolos. São os protocolos. Essa é a informação mais importante de uma rede. Né? Nós trabalhamos com uma estrutura chamada TCP/IP, que é uma estrutura de camadas. Essa TCP/IP, ela foi criada de uma estrutura chamada OSI, ok? Da ISO, Instituição Organizacional de Padrões. Então a OSI, ela tem uma estrutura de 7 camadas. TCP/IP tem uma estrutura de 4 camadas ou 5 camadas. Depende do autor que você siga, né? 4 camadas ou 5 camadas. No concurso pode cair 4 camadas, como pode cair 5 camadinhas. E na OSI, 7 camadas, ok? Então os protocolos é a informação mais importante. Os protocolos, eles ficam na camada TCP/IP e ficam na camada OSI. Uma estrutura de 7 camadas. Através dessa estrutura de 7 camadas, surgiu a estrutura TCP/IP. A pilha de protocolos TCP/IP de 5 camadas é a pilha do modelo referência OSI. Tem em comum as camadas físicas de enlace, de rede, de transporte e aplicação. Tá certo, né? Nós temos a camada física nas duas,
a camada de enlace nas duas, a camada de rede nas duas, a camada de transporte nas duas e a camada de aplicação nas duas. Pode anotar aí essas 5 camadinhas que elas são iguais nas duas, ok? Há uma camada que ela não aparece nas duas, a camada de seção. A camada de seção, por exemplo, não aparece nas duas, não, só na estrutura OSI, só na estrutura OSI, né? Então nós temos a camada física, que aparece nas duas, a camada enlace, a camada de rede, a camada de transporte e a camada de aplicação. Gabarito é verdadeiro. É uma questão difícil para quem não conhece a TCP/IP e não conhece o modelo OSI. Você tem que conhecer os dois modelos, TCP/IP e o modelo OSI, porque esses dois modelos são cobrados nas provas de concurso público. Mais uma questão de prova. Agente de Polícia Federal, questãozinha aí do CESP também, certo e errado. Com referência a conceitos de rede de computadores, julgo o item a seguir. Uma LAN, Area Local Network, fornece conectividade em tempo integral. Opa! Fornece conectividade em tempo integral para os serviços de conexão da internet. Falso. Não é característica da LAN fornecer conectividade em tempo integral para que você acesse a internet. Não é. Não é. Você pode ter uma rede local sem internet. Não é? Você pode ter uma rede local sem internet. Os dispositivos, eles se conectam e conversam e compartilham, né? E os acessos ocorrem sem a utilização da internet. São redes distintas. A rede local é uma, interna, né? Trabalha com seus switches, roteadores, e a internet é outra, né? Externa, pública, precisa de navegador, precisa de roteadores, são redes diferentes. Então não há obrigatoriedade de, dentro de uma rede local, você ter a internet. Isso não funciona dessa maneira. Cuidado com isso, gabarito ele é falso, uma questão do CESP, Agente de Polícia Federal 2021. Mais uma questão. Os computadores comunicam-se entre si e com os demais meios de transmissão de dados por meio de placa de rede. Olha, meio de placa de rede, as quais possuem um número único denominado. Toda placa de rede possui um único número. Toda placa de rede possui um único número. Olha só, essa questão, ela traz uma confusão, porque tem aqui endereço IP. Endereço IP é o protocolo da internet. O IP são os números ou nomes que nós damos aos computadores, aos dispositivos de uma rede, para que a gente possa conhecê-los, para que eles possam ser compartilhados, para que eles possam ser acessados. Então, cuidado com isso. No momento que ele fala meios de placa de rede, ele não está falando de IP, ele está falando de endereço MAC, acesso de controle ao meio físico. É isso que significa endereço MAC. Então, cada placa de rede tem obrigatoriamente o endereço MAC. Um endereço único nela. E através desse endereço é que ela faz toda a comunicação. Ok? Então, o endereço www não é, nós vamos ver mais para frente o que significa, são as páginas da web, da internet. Né? Endereço de e-mail, correio eletrônico também não é. Endereço IP não é a pegadinha, endereço IP é uma pegadinha, porque ele fala de número único denominado, e aí é a pegadinha da questão. Né? O endereço IP, ele, claro, ele é um número único para computadores, para dispositivos, para qualquer informação dentro de uma rede, para que você possa se comunicar e possa compartilhar. Mas ele não é o endereço da placa de rede. Da placa de rede, o endereço MAC está aqui, gabarito letra B de bola. Cuidado com essa questão muito boa do CESP. E agora vamos passar para a história da internet, para a gente conhecer
como a internet surgiu, como a internet apareceu, como ela evoluiu. Nos anos 60, na época da Guerra Fria, grandes computadores espalhados pelos Estados Unidos armazenavam informações militares estratégicas e função de perigo de um ataque nuclear soviético. Nessa época, o que aconteceu? Nessa época, os Estados Unidos, né, eles tiveram a ideia de criar uma agência de pesquisa avançada chamada ARPA. Uma agência de pesquisa avançada chamada ARPA. Agência de Pesquisa Avançada, né? E eles queriam que essa ARPA, ela tivesse os computadores espalhados e esses computadores pudessem rapidamente se comunicar. Só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu, né? Depois de muito estudo, eles criaram uma outra rede chamada ARPANET. Isso foi no início da década de 70. A ARPANET fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, né, que ela foi destinada às academias para estudo, né? Então, da estrutura militar foi para a academia. Aí eles queriam que todos os Estados Unidos tivessem acesso à ARPANET, uma rede interna militar. Que todos os Estados Unidos tivessem acesso a essa rede. E a primeira atitude dela foi transformar essa rede com o nome de Internet 2. Criaram a famosa Internet 2, né? Com isso, a Internet 2 ela virou um sucesso tremendo, e aí foi divulgada para os Estados Unidos e, né, aconteceu. Todas as academias se comunicaram rapidamente, uma rede acadêmica. O sucesso foi tão grande que eles queriam divulgar isso para o mundo inteiro. Olha, agora que os Estados Unidos já testou e é um sucesso revolucionário, é uma rede maravilhosa, todos poderão ter acesso. Então vamos divulgar para o mundo. Então eles fizeram o quê? Eles criaram a internet para divulgar a rede para o mundo inteiro e deixaram a Internet 2 como rede acadêmica. Então vocês não têm acesso à Internet 2, à rede acadêmica, vocês têm acesso à internet, que é a rede pública. Foi daí que surgiu a internet. Foi daí que surgiu a Internet 2. Ok? Então, internet, rede mundial. Internet 2, rede acadêmica. Marcelo, das duas, internet e Internet 2, qual é a mais rápida? A Internet 2. A Internet 2 é muito mais rápida que a internet. Anote isso aí, que isso é questão de prova. Surgiu assim o projeto da agência norte-americana ARPA, de interconectar os vários centros de computação de modo que o sistema de informações norte-americano continuasse funcionando, mesmo que um desses centros ou interconexão entre os dois deles fosse destruído. Então foi nesse momento que surgiu aí a ARPANET. A internet nasceu a partir da ARPANET, que interligava 4 instituições: Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, Instituto de Pesquisa Stanford e a Universidade de Utah, tendo início em 1969. Então, em 1970, a ARPANET ela surgiu, né, e ficou conhecida como um sucesso enorme internamente nos Estados Unidos, ok? Para a rede acadêmica. Os pesquisadores e estudiosos do assunto receberam o projeto à disposição para trabalhar. Desse estudo, que perdurou na década de 70, nasceu o TCP/IP, grupo de protocolos que é a base da internet desde aqueles tempos até hoje. O que significa TCP e o que significa IP, colegas?
TCP, esse T de transmissão, esse C de controle e esse P de protocolo. Então, protocolo de transmissão, né? Protocolo de transmissão e controle. E o IP? IP se chama protocolo da internet. Apareceram esses dois na época da ARPANET, o TCP, o protocolo de transmissão e controle, e o IP, protocolo da internet. Esses dois protocolos passaram a ser chamados família ou estrutura de camadas TCP/IP, ok? Então, TCP/IP, ela tem estrutura de camadas a última é a física, aqui é enlace, aqui é de rede, aqui é de transporte e aqui é de aplicação. Essas são as camadas TCP/IP. 5, 4, 3, 2. Essas são as camadas TCP/IP que podem cair na sua prova de concurso. Então, TCP/IP é um grupo de camadas, né? Uma estrutura de camadas. Quinta camada, aplicação. Quarta camada, transporte. Terceira camada, rede. Segunda, enlace. Primeira, física. Ok? Beleza? Enlace e física são chamadas de camadas de baixo nível. Aplicação e transporte são conhecidas como camadas de alto nível. Beleza? Tranquilo? E a de rede é a camada onde você tem aí o famoso TCP, o famoso UDP. Na verdade, não. Na verdade, a camada de rede é onde você vai ter o IP. O TCP e o UDP ficam na camada de transporte. Então, na camada de rede você vai ter o IP, na camada de transporte você vai ter o TCP e o UDP. O DP é o protocolo de datagrama. O TCP é o protocolo de controle. Nós vamos depois passar por esses dois protocolos. TCP é o protocolo confiável, o UDP não é confiável. TCP faz backup, o UDP não faz backup. TCP, ele é mais robusto, o UDP é um protocolo mais leve. Todas as características e detalhes nós vamos ver daqui a pouquinho mais à frente. E o IP, né? O IP é o nosso protocolo da internet. Tudo a gente faz com o IP, é o nosso número, é o nome que faz a identificação dos computadores, dos dispositivos em uma rede de computação. Não é verdade? Então guarde bem essa estrutura de camadas, porque essa estrutura de camadas pode cair na sua prova de concurso público. A história da internet no Brasil começou em 1991 com a RNP. RNP é Rede Nacional, né? É Rede Nacional de Pesquisas. Né? Então, a Universidade Federal ela tem uma RNP dentro dela. Né? E a base da RNP fica em Brasília. Rede Nacional de Pesquisas, guarde isso. Uma operação acadêmica subordinada ao MCT, Ministério de Ciência e Tecnologia. Até hoje, a RNP é o backbone principal
principal e envolve instituição e centros de pesquisa, universidades, laboratórios e etc. Ok? Então, a RNP é o backbone. Aguarde aí, é o backbone. É o backbone da estrutura de pesquisas das academias. Falou em academia, falou em universidade, né? O backbone delas é o RNP, Rede Nacional de Pesquisas. Aqui nós temos os tipos de rede, temos a ARPA, Mecanismo de Defesa dos Estados Unidos, na década de 60 nós vimos isso, ela não deu certo, porque os computadores não conseguiram se comunicar entre si, de uma forma rápida. Depois eles, no início da década de 70, lançaram a ARPANET, que foi um verdadeiro sucesso internamente nos Estados Unidos. E foi daí que surgiu a internet, não é? Mas só que a internet, ela foi lançada como rede pública. E eles queriam também uma rede acadêmica. E eles lançaram a Internet 2. Então ficou a internet como rede pública e ficou a Internet 2 como rede acadêmica. Nós temos acesso através de navegadores, qualquer usuário, à internet, à rede pública. A rede acadêmica não. Só quem estuda ou trabalha na academia, nas universidades federais, ok? A intranet nós já conhecemos, é a rede fechada, rede corporativa, né, a LAN, é a rede interna de uma empresa, onde as duas características fortes, compartilhamento e segurança da informação. A extranet parte da rede liberada para usuários específicos, ou seja, você tem uma empresa, né, e você quer liberar o acesso a outras empresas, a parceiros, né, a pessoas, e você faz a liberação de acesso à sua rede. O nome disso é extranet. Você libera a sua rede para usuários específicos, da sua confiança. VPN. VPN, né? Empresa para interligar suas filiais. Você tem 7 empresas, né? E você precisa interligar essas empresas. Então você usa a famosa VPN, a rede privada virtual digital. A rede privada virtual digital, a VPN, né? Ela é usada em estrutura de filiais. Filiais de uma empresa. Você tem uma empresa com 5, 6, 7 filiais e elas se interligam, elas conversam através da VPN. Protocolos são um conjunto de regras ou normas que os computadores usam para poder se comunicar. Olha, se você não tem um protocolo, você não tem comunicação. Não adianta você ter uma rede se você não tem protocolo. Não adianta. Então, toda rede tem a sua estrutura de protocolos. Tanto é que eu apresentei para vocês a estrutura TCP/IP. TCP/IP na estrutura de camadas, aplicação, transporte, rede, enlace física, elas trabalham ali com vários protocolos. Tanto que eu falei para vocês que na camada transporte temos TCP/IP, na camada de rede temos o IP, na camada de aplicação temos o DNS, temos o POP, temos o SDP, temos vários outros protocolos. Então, se você não tem protocolos, você não conversa. Os protocolos estabelecem a conversa, a comunicação, ok? Então, protocolos, conjunto de regras ou normas que computadores usam para poder se comunicar. Se não tenho protocolos, não tenho comunicação. Se eu não tenho comunicação, eu não vou ter uma rede. Os computadores, para se comunicarem em uma rede, internet ou intranet, eles precisam usar conjunto de protocolos. E aí, qual é a estrutura que nós usamos atualmente? TCP/IP. Guarde isso, TCP/IP. É a estrutura de camadas que nós usamos para que os computadores possam se comunicar entre si. O conjunto de protocolos mais usados na internet ou na intranet é o TCP/IP. TCP é o protocolo de transmissão
de controle e o IP é o protocolo da internet. Aqui nós temos alguns protocolos. Olha aqui as camadinhas, olha que eu falei para vocês. E aqui nós temos alguns protocolos que são usados na estrutura TCP/IP. Então, são protocolos básicos de uma rede, internet e intranet. Todos os sistemas operacionais modernos oferecem suporte. Estrutura cliente-servidor. Claro, você vai ter sempre um servidor que vai controlar um computador normal chamado de cliente. Nós vimos no slide passado que a gente tinha um departamento 1 e do lado a gente tinha os servidores controlando o departamento 1. Do outro lado a gente tinha o departamento 2 e ao lado a gente tinha servidores controlando o departamento 2, não é? Então o servidor controla o cliente. A estrutura cliente-servidor é a estrutura que nós utilizamos para estabelecer a comunicação entre computadores, dispositivos em uma rede de computadores. Beleza? Tranquilo? Então aqui, na camada aplicação, por exemplo, nós temos o HTTP, o FTP, o SMTP, o DNS, né? o TFTP, que não cai muito em concurso público, não cai em concurso, transporte TCP, UDP, internet, UIP, e no acesso a redes, internet, LANs e WANs. Aqui a camada, né, é a camada de acesso, é a camada que você usa, né, que você tem aqui a estrutura física, os roteadores, os switches, né, os cabos, os conectores, e aí você consegue acessar a internet, as LANs, as redes locais e as WANs, as redes mundiais. Pessoal, eu coloquei aqui, eu desenhei aqui para vocês a estrutura OSI e a estrutura TCP/IP, né, para que vocês possam conhecer. A OSI, nós temos uma estrutura de 7 camadas. TCP/IP, nós temos uma estrutura de 5 camadas. Então você percebe aqui que temos camadas, 2 camadas que estão na OSI que não estão no TCP. Isso é importante para a prova de concurso. Então TCP, IP e OSI, as 2 camadas que fazem distinção, que temos na OSI e não temos no TCP/IP. A camada de apresentação nós temos na OSI e não temos no TCP/IP. E a camada de sessão nós temos na OSI e não temos no TCP/IP. Então anote aí, na OSI você tem 2 camadas que não existem no TCP/IP. Camada apresentação e a camada sessão. Nós temos a camada aplicação nas 2. Nós temos a camada de transporte, olha, nas 2. Temos a camada de rede nas 2. Temos a camada de enlace nas 2 e temos a camada física nas 2. Perfeito? Legal? Então as únicas 2 camadas que nós não temos, temos no modelo OSI, não temos no modelo TCP/IP, é a apresentação e a camada sessão. Anote aí a camada da estrutura OSI e a camada da estrutura TCP/IP, que isso é importante, pode cair na prova do seu concurso. Guarde bem a estrutura TCP/IP, porque se você guardar a estrutura TCP/IP, aplicação, transporte, rede, enlace, né, e física, você automaticamente saberá que vão faltar 2 camadas para a estrutura OSI, que é a de apresentação e de sessão. E aí você não vai ter problemas na prova de concurso público. Ok? Beleza, vamos dar continuidade então aqui, né? Já falamos, mostramos alguns protocolos e as suas camadas, TCP/IP, mostramos alguns protocolos. E voltando a dizer, pode cair estrutura de 4 camadas, como pode cair estrutura de 5 camadas na sua prova, ok? Aqui, por exemplo, eu coloquei aplicação, transporte, internet e acesso à rede, tá? Então lá, a estrutura TCP/IP original, eu já coloquei a aplicação, transporte, rede, enlace e a física. Essa que deve cair na sua prova de concurso público. Mas, se por acaso cair aplicação, transporte, internet e acesso à rede, você também já conhece. Perfeito? Tranquilo? E aí não teremos dúvidas e nem possibilidade de erro na prova de concurso.
Olha aqui, protocolos e ferramentas. Backbone. Eu falei para vocês que backbone é a espinha dorsal da internet. Backbone também é conhecido como rede de alta velocidade. Então, como isso funciona? Nós temos uma empresa telecom, que é uma empresa que presta serviço de conexão à internet. No Brasil nós temos várias. Temos a Vivo, temos a Claro, temos a NET, não é verdade? Então a empresa telecom, ela disponibiliza um provedor de acesso, que é uma empresa, não é? E essa empresa, a empresa telecom disponibiliza o provedor de acesso, essa empresa disponibiliza um servidor da internet, e esse servidor da internet, ele estabelece a comunicação com o cliente. Então a empresa telecom, ela disponibiliza o provedor de acesso. Vamos chamar o provedor de acesso aqui de Vivo. Né? Claro. São provedores de acesso que a gente conhece. Ok? E aí esse provedor de acesso disponibiliza um servidor da internet. Esse servidor da internet vai disponibilizar os IPs para que os clientes possam trabalhar, navegar na internet. É desse jeito que acontece, é desse jeito que funciona. Nós sabemos que os IPs de navegação, os IPs são dinâmicos. Os IPs são dinâmicos. Os IPs são dinâmicos e eles não se repetem. Então, se você estiver navegando, cortar sua navegação, né? Está navegando, olha o IP e anota. Corta a navegação e pede de novo a navegação. Anota o IP, você vai ver que os IPs eles são diferentes. Por que são diferentes? Porque o servidor ele gerencia vários clientes. Ele não gerencia só você. Então, tem uma caixinha com um monte de IP. No momento que você pede conexão, ele te dá um IP. Você fica navegando. Acessando sites, portais, páginas. Cortou a navegação, o que vai acontecer? O IP volta para a caixinha. Aí daqui a algumas horas você pede de novo para poder navegar, dá 2 cliques clica no navegador, não é? No Internet Explorer, por exemplo, no Google, né? Você clica e aí ele pega um IP aleatório, qualquer IP, e manda para você. Então dificilmente, muito difícil que esse IP vá se repetir. Então, o IP de navegação, IP dinâmico, geralmente ele não se repete. O que se repete, o que não muda é o IP fixo, que fica nas intranets, na rede local, identificando computadores, identificando impressoras, identificando switches, roteadores. Esses IPs são fixos. Esses IPs eles não são variados, não são variáveis, ok? Não vão variar. Perfeito? Legal? Então o IP da internet ele é variável, ele é dinâmico. O IP da intranet da rede local ele é fixo. Beleza? E aqui estão os backbones, para que você entenda melhor. Olha aí, ó. Backbone. Aqui você tem o usuário ligado à operadora ligada ao backbone brasileiro. Ao backbone brasileiro. E o backbone brasileiro ligado ao backbone internacional. Né? E aqui é o tráfego de informações. Né? É os acessos que você faz através dos backbones. Acessando portais, acessando sites, acessando páginas. E elas ficam trafegando por aqui. Ó. Tá vendo? Nessas estradas, rodovias, olha aqui. Ó. Perfeito? Então, o cliente, ele pede conexão à operadora. E a operadora tem o backbone e dá conexão a esse cliente através do servidor. Então, o cliente está conectado à operadora, à estrutura backbones do Brasil. E a estrutura backbones do Brasil conectada à estrutura backbone internacional. Perfeito? Legal? É desse jeito que funcionam os backbones, espinha dorsal da internet, ou rede de alta velocidade. Não vamos esquecer dessa informação.
Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da Lac Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto digital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós, a Lac Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. A inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau. Clique lá